Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 16 de março. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, sabadão, aquela grade de respeito, vou tentar filtrar o melhor pra vocês. Se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago aqui um bilhete e um bingo pra vocês. Tá combinado? Bora lá, primeira análise. Time, bora lá, primeira análise, 9h15 da manhã, jogo na Inglaterra, um jogo de Copa. Jogo de Copa, redobra a atenção, é um jogo mais traiçoeiro, tá? Se for o caso, usa metade da stake. Pronto, você já está se protegendo. Eu tenho aqui Wolverhampton, que é um time de primeira divisão, Premier League, jogando contra o Coventry. É um time de Championship, segunda divisão inglesa. Por esse motivo, eu já dou aqui um favoritismo pro Wolverhampton. Odd de 1,70, Wolverhampton empate anula ou para o Wolverhampton se classificar. Fechou? E bora lá, 11h30 da manhã na Alemanha, Bundesliga, eu tenho o jogo do Darmstadt contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique vem na segunda colocação, pega o Darmstadt, que é o lanterninha da competição. 25 jogos, só venceu 2 partidas. Time, numa boa, né? O Bayern de Munique, mesmo fora de casa, é muito mais time, tá legal? Favoritaço aqui. Odd de 1.17, 1.16. A odd é baixa, mas dá para complementar um bilhete. Se quiser melhorar um pouquinho essa odd, talvez um handicap asiático menos um Bayern. Se ele vencer por um gol de diferença, você já tem um reembolso. Ele vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green a operação. Se der empate ou o Darmstadt vencer, aí você toma um head. Handicap asiático, menos 1, Bayern de Munique. Outra alternativa aqui interessante é ao vivo. Se o Bayern começar forte e tem tudo para começar, dá para a gente tentar explorar aqui a vitória do Bayern já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Aí você consegue uma odd maior também, tá? E seguindo a mesma lógica, jogos do Bayern geralmente saem gols no primeiro tempo. Então fique esperto. O Bayern foi para cima, tá no abafa? Over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, com uma odd de 1,50 para cima. Fechou? E bora lá, ainda na Alemanha, 11h30, Bundesliga, Heidenheim versus Mönchengladbach. Time, aqui eu não quero trabalhar com mercado de resultados, tá? Eu quero operar em mercado de gols. O Heidenheim é uma equipe over gols. Pega o Mönchengladbach que fora de casa também é over gols. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, ou seja, 2 gols na partida, 80%. E eu tenho uma odd em pré-live para mais de 1,5 gol de 1,23. Dá para pegar essa odd e colocar numa dupla ou correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Odd de 1,57. Fechou? E bora lá. Meio-dia na Escócia, jogo do Celtic contra o St. Johnstone. Time, jogo do segundo contra o nono colocado. Mas vamos ser sinceros, né? Na Escócia, os dois times que mandam por lá, Celtic e Rangers, tá? Celtic jogando em casa, sem dúvida alguma, é favorito. A odd é baixa, 1.12. Para complementar o bilhete, ou ao vivo, você pode tentar algo melhor. Como? O Celtic, se ele começar o jogo amassando o visitante, a gente pode tentar aqui a vitória do Celtic já no primeiro tempo. Vitória esta HT, aí a odd melhora. E seguindo a mesma lógica, o Celtic iniciando na pressão, chute a gol, escanteio e aquelas coisas que são variantes que mostram que o gol pode estar maduro, você pode explorar também o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, sempre com uma odd de 1,50 para cima, para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Jogos do Celtic são bons para escanteios, tá? Gosto de pensar aqui em um escanteio de 0 a 10 minutos, e se o gol não sair ali perto do final do primeiro tempo, tenta pegar canto asiático, canto limite. Fechou? Bora lá, meio-dia Inglaterra, Premier League, jogo do Burnley contra o Brentford. Time, olha a race dessas duas equipes. Vamos lá. O Burnley, dos 5 últimos jogos em casa, perdeu 3 e empatou 2. O Brentford, como visitante, perdeu 4, só ganhou 1.
Dá para acreditar em alguma equipe em pré-live? Eu tô fora. Mercado de resultados, eu tô fora. Agora, para gols pode ser interessante. O Burnley, dos 5 últimos jogos, o mais de 1,5 gol bateu em todas as partidas. E o Brentford, mais de 1,5 gol bateu em 4 dos 5 últimos jogos. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols aqui, 90%. Probabilidade alta. E o mais de 1,5 gol está pagando uma odd de 1,25. Uma odd bacana para uma dupla, tá? É o que eu vou buscar nessa partida em pré-live. Mais de 1,5 gol, pega essa odd e faz um bilhete duplo. Fechou? Bora lá, meio-dia, ainda na Inglaterra Premier League, jogo do Luton contra o Nottingham. Time, as duas equipes estão lá embaixo, tá? 17ª, 18ª colocação, brigam aqui para ficar fora de zona de rebaixamento. Olhando a race, ó, o Luton em casa, 4 derrotas, apenas uma vitória. É um time que perde pra caramba. O Nottingham fora, perdeu 3, empatou 2, não ganhou nenhuma. Sinceramente, mercado de resultados, pré-live, eu tô fora. Mercado de gols eu gosto, mais de 1,5 gol pode ser uma tendência aqui pra partida, tá legal? Odd de 1,23 para uma dupla, tabela de probabilidades 80% pra gente ver 2 gols na partida. Mercado de escanteios pode ser interessante. O Luton tem uma média de 7,1 jogando em casa, o Nottingham 3,5. Ou seja, o Luton tem o dobro de escanteios se comparado ao Nottingham. Joga em casa, eu imagino que jogando em casa deve pressionar mais, pelo menos no começo da partida. Então dá pra gente pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Luton. O Luton fazendo 3 escanteios, primeiro que o Nottingham. E cartões também pode ser bacana. Por quê? O Juizão tem uma média interessante, 5,4, Luton 1,6, Nottingham 2,4. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Bora lá. Meio-dia na Inglaterra, Championship. Championship é a segunda divisão da Inglaterra. Ipswich versus Sheffield Wednesday. Time, o seguinte, o Ipswich vem na 3ª colocação e pega o visitante, que é o vice-lanterna, tá legal? Ou seja, a gente tem um time aqui que é o Ipswich brigando por vaga de Premier League, que é a primeira divisão da Inglaterra. Jogando em casa, com uma odd de 1,50, 1,53, dá pra gente pensar em Ipswich, empate anula. Quem quiser operar para mercado de gols, as duas equipes vêm numa tocada over gols, principalmente o Ipswich jogando em casa. 3-2, 3-1, 4-3, 2-2, 2-1. Então, o mais de 1,5 gol também é tendência. Odd de 1,24 de repente para duplinha. Ipswich, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Fechou? Bora lá, meio-dia e 15 na Espanha, La Liga, Osasuna versus Real Madrid. O Real Madrid vem na primeira colocação, bem próximo aí do título, pega o Osasuna na 10ª colocação, meio de tabela. Time, se a gente olhar o histórico, não tem muito o que inventar. Olha só, dos últimos 5 jogos na casa do Osasuna, 2-0, 3-1, aqui um 0-0, 4-1 e 3-1. O Real ganha e ganha bem, tá legal? Então aqui com uma odd de 1,57, 1,60 para o Real Madrid, já dá pra gente pensar em Real Madrid empate anula, pelo menos. Pega essa odd e coloca na dupla. Ao vivo, se o Real Madrid estiver amassando, dá pra pensar na vitória seca. E pelo que vem sendo produzido em jogos do Real Madrid fora de casa e também por esse histórico, se você quiser trabalhar para mais de 1,5 gol, também tem tendência. Odd de 1,27 e complementa no bilhete. Real Madrid empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Fechou? Time, bora lá, 14h30, um jogo de Copa na Inglaterra, tá legal? Manchester City versus Newcastle. Olha o histórico desse confronto. Vitória do City, 1-0, 2-0, 5-0, 2-0 e 5-0. O City com ampla vantagem e vencendo aqui a maioria dos jogos de forma elástica. Qual que é o meu pé atrás com relação a esse jogo? É um jogo de Copa. Jogos de Copa são jogos mais traiçoeiros. Metade da stake. Assim, se o City vier completinho e jogar com um pouquinho de vontade, vitória do City e um jogo para mais de 1,5 gol. Fechou? Bora lá, 14h30, Alemanha, Bundesliga, Hoffenheim versus Stuttgart. Time, aqui em pré-live eu quero trabalhar mercado de gols, tá? As duas equipes são over gols, o histórico é over gols, tabela de probabilidades, 2 gols no confronto, 90%, 3 gols no confronto, 70%. Então, algumas casas disponibilizam uma entrada
que você pode colocar duas opções. Se acontecer uma coisa ou outra, você tem green. E qual que é o cenário que eu quero trabalhar aqui? Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, você tem green na operação. Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam, tá bom? Outra entrada que pode ser bacana, que eu vou deixar essa dica para vocês. Primeiro tempo, o jogo começou em alta intensidade, tenta explorar over 1000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. 80% de probabilidade. Fechado? E bora lá, 14h30, voltando para a Inglaterra na Premier League, jogo do Fulham contra o Tottenham. O Tottenham vem na 5ª posição, pega o Fulham, 12ª colocação. Time, o Fulham em casa oscila, o Tottenham fora também oscila. Só que no histórico, o Tottenham geralmente se dá melhor, hein? Um empate, 1, 2, 3, 4 vitórias para o Tottenham. Eu tenho uma odd aqui para o Tottenham de 2. Dá pra gente pensar em dupla hipótese Tottenham. Vamos dar uma olhadinha aqui, mercado de gols. O Fulham é over gols para mais de 1 gol e meio, o Tottenham na mesma tocada. Eu tenho uma odd aqui para mais de 1 gol e meio de 1,17. Esse mais de 1 gol e meio para complementar o bilhete também pode ser interessante. Então, como é que ficou aqui? Dupla hipótese Tottenham, o Tottenham só não pode perder e um jogo para 2 gols, mais de 1 gol e meio. Fechou? Time, bora lá, 16 horas, Campeonato Baiano, Bahia versus Jequié. Primeira partida 1-0, agora o Bahia joga em casa, tá com o resultado debaixo do braço. Eu ainda não tenho as odds de mercado, tá? Mas se a odd vier 1,50, 1,60 pro Bahia, é Bahia, empate anula, eu acho que o Bahia não perde. Fechado? Bora lá, 16h30, Campeonato Gaúcho semifinal, Caxias versus Grêmio. Time, odd de 1,78, aqui eu vou de Grêmio, empate anula. Fechou? Pega essa odd e monta uma dupla. E bora lá, 17 horas, Espanha, La Liga. Eu tenho aqui Bilbao versus Alavés. Time, o Bilbao vem na 5ª posição, pega o Alavés, 13ª colocação. O Bilbao em casa vem bem, 3 vitórias, 2 empates. Pega o Alavés que jogando como visitante oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. O histórico é todo favorável ao Bilbao. Eu tenho aqui 1, 2, 3 vitórias para o Bilbao e são 2 empates. A odd do Bilbao é uma odd de 1,50, 1,60. Time, o Bilbao melhor na tabela de classificação, melhor no histórico, jogando em casa, pré-live, Bilbao, empate anula. Pega essa odd e monta na duplinha. Fechou? E bora lá, 17h30, jogo do Porto contra o Vizela. Time, o Porto vem na 3ª colocação, o Vizela é o vice-lanterna. Outra partida que não tem muito o que inventar, né? O Porto, pré-live bem favorito, odd de 1,18 para complementar o bilhete, ou no primeiro tempo, se o Porto começar muito forte, geralmente começa, dá pra gente explorar a vitória do Porto já no primeiro tempo, vitória esta HT, aí você consegue uma odd melhor, e seguindo a mesma lógica, over 1000 gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Fechado? Bora lá, 18 horas, Campeonato Paulista, Palmeiras versus Ponte Preta, jogo aqui de quartas de final. Time, pelos elencos que possuem as duas equipes, com todo respeito à Ponte, Palmeiras ganha. Odd de 1,20 é baixa, mas dá para complementar num bilhete, tá legal? Vitória do Verdão. E bora lá, 21 horas, semifinal de Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Flamengo versus Fluminense, Fla-Flu na área. Primeira partida, 2-0 pro Mengão Malvadão. Flamengo com uma baita vantagem debaixo do braço, tá? O Flamengo, ele ainda tem a vantagem do empate. Mesmo que o Flu faça 2-0, o Flamengo ainda tem a vantagem, galera. Ou seja, o Fluminense precisa de 3 gols nessa partida. Uma missão difícil, até porque o time do Flamengo, no papel e o que vem jogando também, é um elenco muito bom que provavelmente vai levantar taças nessa temporada, tá certo? Por esse motivo, o que eu vejo aqui com vocês? Se o Fluminense quiser alguma coisa, vai ter que ir pra cima, tá legal? E aí, a gente vai ter um baita cenário para gols, porque o Flu é uma equipe over gols, pega um Flamengo que tem muita qualidade, e aí eu espero um jogo para gols. Mais de 1,5 gol, qual que é a odd? Odd de 1,38. Eu já gosto dessa odd em pré-live. Ao vivo pode ficar melhor. Como? Começou o jogo, 10, 15 minutos, o gol não sai, a odd sobe. Se o jogo estiver em alta intensidade, você busca esse mais de 1,5 gol com uma odd aí de 1,50, 1,60 para cima, tá legal? Olhando aqui
as tabelas de probabilidades, mesmo o Flamengo não precisando tanto do resultado, o Flamengo tem uma média de 7 escanteios e o Fluminense 3,2. Será que o Flamengo vai ficar esperando ou vai atacar? Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo. E aí, se isso acontecer, uma race 3 cantos a favor do Flamengo também pode ser interessante. Eu só tenho um pouco de pé atrás, porque assim, o Flamengo, se ficar empatado o jogo, o Flamengo passa. Flamengo perdendo de 1-0, o Flamengo passa. 2-0, o Flamengo também passa. Mas o Maraca vai estar lotado, a torcida empurrando, os jogadores se motivam e acabam aí indo pra cima, tá legal? Então uma race 3 cantos Flamengo, acho interessante. Pelo elenco e pelo que vem jogando, eu também acho que o Flamengo não perde se jogar com vontade, tá bom? De novo, sendo repetitivo, o Flamengo pode perder por 1 ou 2 gols de diferença que ele está classificado, tá? Se jogar bola pelo elenco que possui, eu acho que o Flamengo não perde. Fechou? Bora lá, time! Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, se você tem interesse em nosso grupo VIP, eu vou deixar um link na descrição. Preço Popular é o grupo mais inclusivo do Brasil e é um grupo completo. Dá uma olhadinha, se tiver interesse, clica, chega junto ou faz um teste. Testou por 7 dias, gostou, continua. Não gostou, pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Fechou? Vamos lá. O que a gente vai buscar aqui para o sabadão? Darmstadt versus Bayern de Munique, vitória do Bayern de Munique. Porto e Vizela, vitória do Porto. Palmeiras e Ponte, vitória do Palmeiras. Se os favoritos vencerem, odd de 1,65. Bora de bingo? Bingo na tela. Time, e como é que ficou o nosso binguinho pro sabadão? Vamos lá. Ipswich versus Sheffield Wednesday. Ipswich para vencer. Bilbao versus Alavés, vitória Bilbao. Osasuna Real Madrid, vitória Real Madrid. Celtic St. Johnstone, meio gol HT. Eu preciso pelo menos de um gol no primeiro tempo. Over meio gol HT. City e Newcastle, um jogo de Copa, vitória do City. Se tudo der certo, odd de 5,99, praticamente aí uma odd de 6. Fechado? Boas operações, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!